Olá, a graça e a paz a todos vocês. Eu sou Caroline Vargas e estou aqui com você para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito especial, né? Um tema muito importante que tem falado muito no meu coração, que é o reino de Deus na realidade do mundo, né? E este reino aí, por conta que nós somos realmente esses agentes do reino, né? E embaixadores do reino dos céus. Eu sou muito alegre, estou muito alegre, muito feliz. Primeiramente, vou começar aqui falando para você. Se você quiser participar com a gente, né? Se você quiser estar aqui conversando e comentando aqui, deixe aí o seu nome e participe aqui comentando. Deixa o aplicativo, a permissão aqui para o nosso aplicativo para eu poder ver seus comentários, tá bom? Quero também agradecer, primeiramente, pela Cláudia, né? Essa mãezona aí de missões que a gente tem, ter lançado essa conferência tão importante, tão significativa para nós, né? Quero dizer que eu sou grata a ela, porque é uma pessoa que me incentiva a fazer missões a todo tempo, em todo momento, né? E é uma pessoa que eu tenho também, quando eu tenho as minhas crises de missões aí como missionária, sou missionária integral, sou missionária, consagrada pela minha igreja, que é Missão Cristã Integral, em Maringá, no Paraná. E quando sempre eu estou com essas crises, né, como todo missionário, eu recorro a ela, né, e ela sempre é muito, muito sábia ao me acolher. Então, obrigada, Cláudia, obrigada pelo esse espaço. E eu tô aqui, tô nervosa, gente, não é fácil estar aqui, não. Tá bom? Mas Deus vai nos dar graça, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre a realidade de Deus, né, e a realidade na missão, né, do mundo. E a gente vai falar um pouquinho a respeito, né, com base no Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas é um olhar, né, para o cuidado dos necessitados. E eu acredito que a maioria de vocês trabalham com crianças, né? E a gente vai trabalhar bastante com esse olhar para o pobre, para o vulnerável, né, para o necessitado. Quando a gente olha com essa perspectiva, né, a gente entende como as crianças se incluem, né, dentro dos pobres, dentro dos necessitados e dentro dos vulneráveis. Então, realmente, se você trabalha com crianças, eu queria já glorificar Deus pela sua vida, te encorajar a receber tudo isso, né? Todas essas palestras, esses webinários que a gente está fazendo, para que o seu ministério seja bem um ministério efetivo com as crianças. Diante desse meu agradecimento e falando um pouco sobre tudo aquilo que a gente vai trabalhar hoje, gostaria de fazer uma oração para iniciar a nossa aula, então, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Jesus, pela essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui me conectando a tantos irmãos que estão na obra, Senhor. E que realmente o Senhor não nos deixe ter o desejo de olhar para trás. Que nem o desejo possa surgir no nosso coração. Que mesmo que as nossas mãos estejam no arado, Senhor, machucadas, feridas, calejadas, o Senhor, mas que o Senhor nos sustente. Que o Senhor seja, Senhor, o centro da nossa vida, o principal instrumento do nosso trabalho, e que até os últimos dias nós possamos gastar para cumprir o seu ID, para cumprir aquilo que o Senhor deseja fazer de nós, todos os seus filhos, missionários da sua obra, estabelecendo o seu reino, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Fica conosco nessa aula, Jesus. O teu Espírito tem liberdade, Espírito Santo, para se mover, para ministrar em nossos corações. Amém? Glória a Deus por isso. Muito feliz para estar participando aqui com vocês. Vamos lá, então. Vamos começar, Senhor. O reino de Deus na realidade do mundo segundo o Evangelho de Lucas. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre esse evangelho, eu gostaria de mostrar para vocês um livro e refletir um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar nessa tarde, que a gente se propôs
realmente a refletir sobre como estabelecer esse reino. Como o reino de Deus a gente pode estabelecer aqui, né, neste mundo, nesta terra que vivemos. Então, antes de eu começar aqui a trabalhar com alguns apontamentos, eu gostaria de mostrar para vocês e indicar esse livro aqui. Vou mostrar a capa dele. Perspectivas Bíblicas, vai falar sobre evangelismo, vai falar sobre uma coletânea de textos, são vários autores, que vai trabalhar realmente as perspectivas da Bíblia histórica e também cultural a respeito do evangelismo. Então, ele tem um curso, né, um curso de missões, e ele é pautado realmente nesse livro. É um material sensacional para todo missionário, tá? Se você não conhece, eu te convido a conhecer. E neste livro, ele tem um capítulo, é o capítulo 14, então se você tem esse livro, você depois pode conferir, tá? Ele vai falar o reino de Deus na realidade do mundo. É o tema da nossa aula. E eu quero apontar 2 apontamentos que esse artigo vai trabalhar conosco, tá? Uma é a questão da política, né? A gente acredita que a gente precisa da política e estar influenciado com as forças políticas para estabelecer o reino de Deus aonde nós estamos ou aonde nós fomos inseridos. E quando a gente começa a ler, a gente vê realmente que muitas vezes, infelizmente, a religião ela foi massa de manobra, né, política para fim realmente de domínio sobre o povo. E foi usado de uma forma totalmente incoerente àquilo que Deus tem para os seus filhos, né? E a gente precisa ter esse senso crítico de entender qual reino, como vamos estabelecer esse reino de Deus, assim como na oração do Pai Nosso, onde o Pai Nosso diz assim, Pai, seja feita a tua vontade, assim como né, seja feita a tua vontade que é no céu, assim na terra, como é no céu. Ou seja, a vontade de Deus, ela já está sendo feita e ela já é feita no céu. Mas como eu vou trazer essa vontade de Deus para ser exercida na terra? E esse é um desafio para todo missionário. Tanto o missionário que trabalha com as crianças, como o missionário que trabalha também com adultos. É uma pergunta que nós devemos fazer, né? E ele vai trabalhar dentro da perspectiva bastante política, e por isso que eu gostaria de te deixar, né? Estou falando e usando referência desse autor, né? Que é o Leslie, e você pode refletir junto comigo. Vou ler rapidinho aqui para a gente discutir alguns apontamentos antes de entrar em Lucas, que é a nossa base da nossa plenária de hoje à tarde. Vai falar assim. Só vou aguardar um pouco, gente, porque quando a gente decide fazer live, passa caminhão, passa tudo aqui, né? Vamos lá. Aceitar a missão da igreja, ela é definida e foi definida pelas cicatrizes da crucificação. E, gente, ele vai abordar, muitas vezes, o sentido de que a igreja, o estabelecer o reino de Deus aqui, foi estabelecido por um homem, Jesus Cristo, né, que veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. E ele não foi por meio de uma manobra política que ele estabeleceu o reino de Deus para nós. Ele estabeleceu o reino de Deus através de um ato corajoso, um ato de amor e um ato realmente muito fundamental para todos que acreditam realmente no poder e na transformação pela cruz. Ele vai falar que ele estabeleceu o reino do Pai se entregando a morte de cruz. Não foi a gente está vivendo em uma era, né, eleitoral, onde é um período eleitoral e a política está sendo muito falada. Mas ele vai trabalhar que a instalação desse reino, né, aqui na Terra, conforme Jesus começou a construir, ele não veio por uma ascensão política, né? E ele fala assim que a igreja, ela precisa, né? A igreja missionária, ela precisa continuar esse protesto de protestar que não é por meio de um partido, não é por meio de uma pessoa pública que a gente vai conseguir estabelecer o reino de Deus. A gente precisa entender que nós somos uma igreja sofredora,
uma igreja perseguida, uma igreja que, mesmo sendo ameaçada, não se cala, porque nós sabemos quem é o nosso general, quem luta por nós. E entender que é uma igreja que ela não se submete a um sistema político corrupto a esse mundo. É uma igreja que ela, acima de tudo, ela estabelece a palavra de Deus como fundamento necessário e importante para nosso trabalho no campo missionário. Tá? Ele vai falar assim também. A implementação do reinado de Deus não aconteceu por meio de manobras políticas bem-sucedidas, capazes de remover os poderes dominadores e substituir por governantes que executam fielmente a justiça de Deus. O meio pelo qual aconteceu foi por uma derrota humilhante, ainda que no momento da ressurreição essa derrota se revelasse para algumas testemunhas escolhidas como vitória. Mas sim, foi em uma derrota humilhante. Então, gente, a gente precisa entender que Jesus, sendo filho de Deus, para estabelecer o reino do Pai, precisou se entregar, precisou ser humilhado, precisou ser crucificado. Nós não seremos diferentes. Então, essa ideia realmente que a gente vai estabelecer o reino de Deus através dos poderes, eu acredito que é uma ideia muito ingênua do Evangelho. Se a gente estudar o Novo Testamento, a gente sabe o que a perspectiva da igreja tem e que vamos enfrentar e que já estamos enfrentando, porque vai vir muitos missionários aí de países que são perseguidos, né? Então a gente vai aprender com eles o que eles estão enfrentando a campo. E nós precisamos realmente ter esse amadurecimento, né, desse nosso trabalho missionário, né? E é importante que a igreja novamente volte-se a essa visão missionária que nós temos, uma visão realmente bíblica, né? E não só usar, às vezes, datas comemorativas para se falar de missões. Infelizmente, é o que nós temos vivido muitamente. Então, ele vai continuar assim. Qual seria, então, a relação desse ensinamento com a missão da igreja no mundo? Não aí ele diz, né, que a igreja, por muito tempo, ficou quieta. E o grande problema da igreja é esse quietismo que o autor cita, né? E eu estou falando com base neste livro aqui, ó. Então, não são coisas que eu tirei da minha cabeça, estou embasada, né, ele é missionário, pastor, apologista e estadista britânico, né? E é o Lee Sindri. E ele vai falar aqui qual é essa visão política da igreja. A gente precisa, e eu gostaria de começar nossa plenária falando sobre isso, que a gente possa ter em mente, né, que tudo na nossa sociedade vai ser estremecido. Abacuque já traz isso para nós. Então, todas as estruturas, todos os poderes, tudo vai ser estremecido. Por quê? Somente vai permanecer aquilo que é inabalável. E nada mais é inabalável senão a palavra de Deus. E a palavra de Deus é imutável. Então, a gente precisa entender que estabelecer o reino de Deus está com base na pregação expositiva do Evangelho. A gente só vai conseguir estabelecer o reino de Deus, a gente só vai conseguir realmente trabalhar o evangelismo se for estabelecido pelo reino através do que a Escritura diz a nós. Eu gostaria de começar isso para a gente ter esse entendimento que às vezes cria, né, essa ilusão que se a gente tiver algum poder, se a gente tiver alguma esfera, a gente realmente vai estabelecer o reino de Deus. É só a gente se voltar para Jesus e ver que, infelizmente, ele poderia ter vindo em um grande partido político, né, e estabelecido o reino do Pai. Mas ele preferiu a obediência, né, e começar como uma criança vulnerável, né, vir ao mundo, né, se desfazer da sua glorificação, que no céu era já exaltado por anjos, e vir como um menino. E dentro dessa perspectiva, a gente vai falar do vulnerável, a gente vai falar do pobre, né? E agora eu começo a nossa aula com base em Lucas, que é aquilo que eu propus no início. Vai começar. O reino de Deus ocorreu apenas o reino de Deus não ocorreu apenas no campo espiritual, tá? Esse conceito de que apenas no campo espiritual que o reino de Deus ocorreu é um campo equivocado das Escrituras, tá? Quando Jesus veio para estabelecer o reino, não foi só espiritualmente.
ele também veio para estabelecer um reino, e este reino, além de vindouro, ele também veio estabelecer o reino já presente. Então, a gente tem duas perspectivas de reino quando a gente começa a trabalhar diante desse reino, né? E aí, deixa eu só pegar aqui a minha anotação, que eu fiz assim, eu gosto muito, pessoal, de fazer desenho. Olha só, até vou compartilhar aqui com vocês. As minhas anotações são todas assim, ó. Eu desenho reino, eu desenho castelinho mesmo, entendeu? Para eu poder aprender aqui. O reino de Deus, né, ele tem uma porta. E a porta, gente, não é pelo poder, né? A porta é por Jesus, né? A Cláudia até colocou um comentário aqui que eu achei bem pertinente, eu vou até colocar aqui e mostrar para vocês. Diz assim: Jesus poderia ter vindo como um cavaleiro poderoso e derrotar o Império Romano, mas veio como um bebê para morrer numa cruz. Total na contramão. É isso, gente. Eu sou bem da contramão. Eu sou discípula da Cláudia, porque a Cláudia também é bem na contramão das situações. E é isso. Eu digo, complementando a fala da Cláudia, o reino também, Deus poderia vir, mandar seu filho estabelecer seu reino aqui na Terra como um sábio, né? Um ancião, né, dotado de conhecimento, de sabedoria, até a respeito das práticas judaicas, de todo o conhecimento e daquilo que os judeus, eles tinham, né, se importavam. Ele poderia ter vindo como um jovem, cheio de vigor, né, para gastar, né, e cheio de domínio. Poderia vir como um cavaleiro, como a Cláudia colocou, mas ele vem como um vulnerável. A gente precisa entender a olhar nessa perspectiva do vulnerável. Talvez o vulnerável, talvez o pobre, tem muito a nos oferecer e muito a nos ensinar a respeito deste reino, tá bom? Então, foi uma demonstração. O reino de Deus, ele veio estabelecido por uma demonstração de perda, de entrega e de humilhação. Assim, ele entregou o reino para nós. Então, nós recebemos o reino de Deus. O reino de Deus, na realidade do nosso mundo, não foi através de conquistas, de glorificação, de posições e de poderes, mas sim de humilhação, de entrega e de perda. Forte, né? É isso mesmo, Deus quebrou os estereotipos das aparências e a gente precisa quebrar isso na nossa sociedade, na nossa religiosidade. A gente precisa quebrar esse estigma na nossa igreja local, no nosso trabalho enquanto missionário. Por quê? Porque a gente começa a estudar as escrituras, a gente começa a ver que a gente está se repetindo tudo aquilo que já aconteceu lá atrás. E se a gente realmente não usar as escrituras como base, a gente vai realmente cometer os mesmos erros, né? E o que é esse reino? O que é este reino, né? Este reino é justiça, é paz, alegria no Espírito, tá? Base bíblica, Romanos 14, 7. A Cláudia também comentou agora aqui. O reino de Deus tem que morrer para nascer. É uma ótica invertida. É algo realmente que a gente não compreende se a gente não for olhar as escrituras com um olhar espiritual, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. E tem uma palestra, gente, que eu até indico para vocês, depois eu posso colocar para vocês assistir, do Sheldon, né? Incrível, né? Esse senhor, assim, que ficou no meio de nós e Deus deu uma capacidade a ele muito incrível. Ele vai falar sobre o reinado de Deus. O reino de Deus, ele fala sobre um domínio, né? E ele vai falar que é o reino sobre as pessoas que querem servir a esse rei ou ao seu rei. Então, o reino de Deus, gente, é o quê? O domínio, né, que ele tem sobre as pessoas que desejam servi-lo, desejam seguir este reino. Deixa eu só ver aqui, peraí só um pouquinho, que a tia, ela, para essas coisas de internet, eu sou meio devagar, então vocês vão, tá? E a gente precisa entender isso. Então, são vários súditos, né? Nós somos súditos do Senhor, que estamos aqui para servir. Mas esse servir não é por imposição, esse servir é por vontade própria. Então, nós desejamos morrer para este mundo, para então receber o quê? A vida eterna. Esse é o benefício do reino de Deus. E sabe o que é mais lindo?
o que eu tô falando aqui, isso, Mônica, é do Russell Shedd, tá? É uma palestra que depois eu vou deixar para vocês como complementar sobre o reino de Deus, né? Como base do que a gente está falando. O que eu acho mais incrível em tudo é que ele não nos obrigou, ele deixa isso a livre acesso. E como nós, sendo seus súditos, nós temos o prazer e o privilégio de estabelecer o reino de Deus aqui. E agora, eu queria falar para você de algo que me impactou muito, sabe? Quando eu comecei a refletir que a vontade de Deus não vai apenas para que eu e você tenhamos o desejo da vida eterna. Isso sim, né? Isso também é do desejo do Senhor, né? Mas se fosse somente isso, a conversão dos seus filhos, no momento que eu e você nos entregássemos a Jesus, reconhecêssemos que nós éramos sofredores, pecadores, a gente poderia perder a nossa vida, né? Se o objetivo fosse apenas esse. Mas o objetivo também é que aqueles filhos, então agora não mais criaturas de Deus, mas agora filhos de Deus, através do que? Da crucificação de Jesus, através desse ato, né, de entrega do nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos adotados pelo Pai. Então, como filhos, nós somos embaixadores do seu reino. E agora, como filhos, nós temos uma tarefa aqui nessa terra. O que é a tarefa? É estabelecer esse reino que Jesus começou a falar, do reino do Pai. E onde Jesus passava, ele dizia sobre o reino do Pai, o reino do Pai. Nós precisamos, então, eu e você, como filhos, dar continuidade a estabelecer esse reino, né? E realmente fazer com que a vontade de Deus seja feita assim na terra, como já é feita lá no céu. Mas isso é um trabalho muito corajoso, isso é um trabalho árduo, isso é um trabalho de entrega. E muitas vezes é um trabalho que vai exigir percas na nossa vida. Percas, seja às vezes na área financeira, mas também na área, às vezes, de comodismo, né? Quando você se entrega às missões, você está dizendo para Deus, eu entrego, né? Eu quero morrer para esse mundo e viver para ti. Então, aquilo que o Senhor determinar, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, né? Estabelecer para mim, eu vou cumprir meu chamado na alegria ou na dor. Isso a gente canta várias canções lindas para Deus, mas quando o sofrimento vem, quando as dificuldades vêm, a gente pensa muito, sabe? E aí eu falo por mim mesmo, não tô falando nem por você, tô falando de mim, do que eu conheço de mim. Falar sobre missões é lindo, mas você se sujeitar a ser um missionário realmente é para filhos e filhos que amam o seu pai, que tem privilégio no servir. Falando nisso, gente, eu gostaria também de colocar uma questão. Existem alguns mandamentos no Novo Testamento que nós chamamos de mandamentos da mutualidade. O que é mandamentos da mutualidade? São mandamentos ali que é para todo o seu povo, todos os seus filhos. Carol, aonde é isso? Todas as vezes que você lê o Novo Testamento, que você fala assim, uns aos outros, né? É um mandamento da mutualidade. Nós temos Efésios, nós temos vários livros que vão estar versículos falando, aconselhai-vos uns aos outros, ide por todo mundo e pregai a todo evangelho, a toda criatura. Ou seja, fazer o ide do Senhor é aquilo que nós já vimos hoje na primeira aula, né? Não é apenas para um grupo específico de pessoas. Missionários são todos os filhos de Deus. Então, são mandamentos da mutualidade de Deus. Ou seja, é para toda a igreja ir. Toda a igreja precisa do ide do Senhor. Assim como tem outros mandamentos da mutualidade que nós precisamos entender sobre isso. Ou seja, o ensinai-vos uns aos outros não é só para quem tem dom de mestre, é para uns aos outros aprender e ensinar. Aconselhar não é só para quem tem dom do conselheiro, né, de aconselhamento, é uns aos outros. E também a grande comissão é para todo mundo. Então, eu acredito que uma das nossas grandes responsabilidades como missionários que já entendeu realmente a nossa missão é a gente trabalhar na nossa igreja local o quê? Aspectos fundamentais de que é uma tarefa para todos, tá? Todos precisam fazer isso, tá? Vamos lá. Só um momento, gente, rapidinho,
Perdão. É que chegou o correio agora aqui pra mim. Eu já venho, rapidinho, tá? Desculpa, gente. Peraí. Moça, eu tô numa live. Caroline. Deixa eu só ler o rapidão. Obrigada, tá? Voltei, gente. Mil perdões. Olha só, ó. Editora Betel mandou algo aqui. Vamos lá. Espero que o correio não chegue mais. E aí, gente, desculpa, tá? Mas a gente precisa entender isso, tá? Então, o reino de Deus não só é apenas no espiritual. Nós precisamos entender também que o reino de Deus, ele move com o nosso espiritual, sim. Mas quando nós entendemos, nós colocamos isso também no reino físico, tá bom? E aqui tem um pensador, gente, o que eu tô trabalhando aqui, eu já deixei para vocês disponível. Ele é um artigo que nós estamos trabalhando, é um artigo de tese, tá? E tá todo aqui para você poder estudar ele, porque esse artigo ele tá completo. E aí, gente, a gente tem uma semana para estudar tudo isso daqui. Aí eu coloquei ele completo, a Cláudia me autorizou lá a colocar completo para vocês estarem refletindo sobre isso, tá? É muito importante mesmo ressaltar, vou até colocar aqui, ó. É muito importante ressaltar que missões é para todos, porém há várias formas de ser praticadas. Algumas pessoas se isentam de fazer porque acham que fazer missões precisam necessariamente se deslocar para muito longe. Isso é verdade, né? A gente aprende que missões se faz, né, na nossa casa, com os nossos vizinhos, do outro lado da rua, na esquina, né, em outras cidades, em outros países, né? Mas missões se fazem em qualquer lugar, tá bom? E aí, gente, um estudioso chamado Bolf, que é um teólogo, ele diz que o reino de Deus, vou colocar aqui grandão para vocês, tá? O reino de Deus, ele, ao contrário do que muitos cristãos pensam, não significa que é algo puramente espiritual, ou é fora desse mundo. O reino, quando falar de reino de Deus, está falando lá do reino vindouro, tá? Mas é a totalidade deste mundo material, espiritual e humano que agora foi introduzido na ordem de Deus. Olha que perfeito isso, olha que tremendo se a gente for analisar realmente que o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega na nossa vida, nós somos invadidos pela cultura do reino. E quando a cultura do reino, ela chega em nós, aonde a tua planta dos teus pés pisar, você já vai estar sendo um anunciador deste reino. Você não precisa de um microfone, você não precisa de uma plataforma digital, você não precisa de nada para estabelecer o reino que já está dentro de você. Quando a gente tiver esse entendimento que nós somos filhos e nós estamos carregando o reino de Deus dentro de nós, a gente vai querer compartilhar o reino de Deus aonde nós estivermos, seja fazendo um trabalho secular, seja realmente estando integral na obra do Senhor, tá? O reino de Deus na Terra foi além do aspecto espiritual e atingiu todas as demais esferas na vida humana, incluindo a esfera social. E como modelo de reino, a gente tem a figura de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, né? Como filho que entendeu que ele carregava o reino do Pai, que falava a respeito do reino do Pai, né? E que se doou e deu a sua vida por este reino do Pai, né? E a gente tem a figura dele como modelo, né? Sabemos que Jesus Cristo, ele enfatizou o cuidado dos pobres e foi ao encontro dos necessitados, dos carentes, daqueles que eram marginalizados da sociedade judaica. Sabe, a coisa mais linda que eu vejo, uma das coisas mais lindas que eu vejo na figura de Jesus é que quando eu questionei, porque eu era uma criança muito questionadora, uma adolescente muito questionadora a respeito da sociedade, a respeito da questão do feminismo, né? Então, assim, sempre fui muito questionadora. E o que me fez me apaixonar por Jesus é ver esse protagonismo que ele deu para os seus, o protagonismo que ele deu para todo aquele que era marginalizado, o protagonismo que ele deu para as mulheres que
não tinham espaço numa sociedade patriarcal, né? O protagonismo que ele deu para os pobres, para aqueles que não conheciam a Torá, né? Para aquelas pessoas que eram marginalizadas. Ele veio contra a cultura. Então, e eu estava na adolescência e eu estava numa fase rebelde, querendo ser contra a cultura, né? E quando um adolescente ele vê que o Jesus ele teve características contra a cultura da época, que ele veio realmente para ser alguém polêmico, o adolescente ele se encanta por essa figura, ele se encanta por esse ser majestoso, ele se encanta pela essa sensibilidade que o mestre tinha com todos. E não só com aqueles conhecedores, os sábios, os mestres, né, os sacerdotes, mas com todos que estavam à sua volta. Quando a gente analisa que Jesus não passava por Samaria e ele fez questão de ir para uma cidade que nem era do caminho dele para ter um encontro com uma mulher, né, uma mulher que era marginalizada pela sua classe, né, pelos seus, e ele dá voz. E é por isso que Jesus foi crucificado, por isso que, para cumprir, né, claro, né, a sua obra aqui na Terra, a sua missão, mas ele foi mandado ser crucificado porque ele começou a incomodar. Então, às vezes, a gente retira essa figura de Jesus, o bonzinho, de Jesus, né, aquele que era paz com todos, e a gente vê alguém que ele não ficava quieto, como aquele artigo do primeiro livro eu mostrei para vocês, essa quietude da igreja de aceitar tudo, né? Mas como Jesus ele se posicionava, como Jesus tinha intrepidez, tinha ousadia, como Jesus começava a impor o que era reino. E quando ele via algo que estava errado, Jesus, sendo humilde, ele estabelecia a justiça, a verdade e a paz. Então, a gente precisa ter esse modelo de Jesus dentro da nossa vida enquanto missionários. A gente precisa ter esse modelo de Jesus como defensores das crianças nas nossas igrejas, sendo porta-voz, erguendo realmente a nossa voz, né? Eu gosto muito de falar no meu trabalho com prevenção à violência sexual infantil, de Provérbios 31, né? Que fala, erga a sua voz e fale por todos aqueles que não podem se defender. Então, a gente precisa ver esse modelo de Jesus. Ele falou por todos aqueles que não tinham voz na época. Ele deu a sua voz, ele foi um amplificador de dor. Ele foi um amplificador no sentido de que ele deu voz à dor dessas pessoas ao Pai. Ele rogou ao Pai. Ele curou em nome do Pai, né? E é incrível, é impossível você não se apaixonar pela figura de Jesus, por quem ele foi, por esse Jesus bíblico, né, esse Jesus histórico, e a gente entender que ele nos amou, ele se entregou, né, e ele se entregou não por amor, mas por obediência a um pai. Mas quando ele diz, eu vou voltar, eu vou ao Pai preparar morada, mas eu voltarei, essa promessa que ele nos faz para retorno desse reino vindouro é uma promessa de amor, né? Não agora mais de obediência, mas por nos amar, ele vai voltar e vai nos buscar. E então nós estaremos também neste reino vindouro que está por chegar, né? Muito próximo, se a gente for analisar tudo que está acontecendo até nós, né? E glória a Deus por isso, né? É desafiador pensar que realmente a gente está vivendo em uma época de incerteza, uma época onde eu estava até comentando que eu vi uma matéria sobre que a vacina pode ser um novo tipo de forma de dominar as pessoas, e aí está se encaminhando para um governo mundial, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né, que está para acontecer nos últimos tempos. E você pensar que isso tem a possibilidade de estar acontecendo agora já, é algo que me alegra, me dá medo, mas me alegra porque realmente é real. Todas as perseguições, todas as angústias, tudo aquilo que essa palavra diz é real. O evangelho é real, o reino é real,
o reino de saber que eu posso passar sim por perseguições, eu posso passar sim por dificuldades nessa vida terrena, mas o meu reino vindouro é real, né? Eu tenho um reino que não terá fim me esperando. E isso é maravilhoso, isso é encantador de saber que essa palavra ela é viva, e ela é viva e ela está se cumprindo todos os dias. Então a gente sabe que Jesus Cristo enfatizou esse cuidado. A gente precisa entender que nós, né, eu vou ao encontro das necessidades daqueles que estão em estado de pobreza. Será que a gente tem ido para as necessidades das crianças que estão passando por dificuldade? Porque agora eu quero falar exatamente para o Ministério Infantil, né? A gente espera, o que a gente espera das crianças? A gente espera crianças limpinhas, crianças perfumadas, a gente espera que a nossa igreja venham crianças que elas não sejam feridas no sentido de feridas abertas, expostas, que as crianças não tenham mau cheiro, que não tenham piolhos, né? E quando a gente chega em uma realidade que a gente vê que as crianças estão ali, são crianças vulneráveis, são crianças fedidas, têm mau cheiro, né? São crianças que, às vezes, até o mau cheiro é tanto que nos, né, traz algum tipo de reação ao nosso corpo. A gente fala, será que eu amo realmente? Será que eu estou disposta a ficar nesse lugar? Será que eu estou disposta a abraçar, a beijar? Porque enquanto eu falo de uma realidade cômoda, enquanto eu falo de um ar-condicionado, enquanto eu falo de sentada numa cadeira aqui à sombra, eu posso falar sobre esse amor e esse reino. Mas quando eu estiver debaixo de um sol escaldante, quando eu estiver lá nas alturas das montanhas com um vento cortante, quando eu estiver lá no meio, né, de lugares remotos, com limitações, será que eu vou ter esse amor, essa vontade? Então a gente precisa também fazer essa autoanálise que toda missão de campo nos proporciona. E olha, muda a nossa forma de ver, muda a nossa forma de ver missões. A gente fala que missões se fazem em todos os lugares, mas todos os missionários deveriam fazer pelo menos uma viagem transcultural para você ver o que é missões fora do seu contexto de cultura, entende? Então você precisa, tá? Faça isso com um compromisso com você, sabe? Você pode fazer missões orando, você pode fazer contribuindo, né? Porque eu fui fazer missão transcultural com as contribuições de muitos irmãos, de irmãos que me sustentaram em oração, me sustentaram financeiramente, mas eu tirei isso para mim, eu quero ter essa experiência. E a experiência no campo, gente, não é tão romantizada quanto a gente imagina, tá? A experiência do campo é uma experiência que a gente começa a analisar os firmamentos aonde a gente está sustentado e dá um baque, hein? Tanto que quando eu voltei tão assim que eu precisei pegar umas 4 horas com a Cláudia e a gente conversar sobre tudo que eu tinha vivido para eu tentar ressignificar essa experiência e poder entender a minha visão enquanto embaixadora, enquanto missionária, né, do Senhor, de estabelecer essa visão. É realmente algo que nos faz crescer, irmãos. É realmente algo sobrenatural, tá? Continuando a nossa aula. Eu vou ao encontro das necessidades daqueles que estão na pobreza? Eu vou à necessidade daquelas crianças que estão na comunidade? Eu vou de encontro com a necessidade daquelas crianças que estão no lixão? Eu vou àquelas crianças que estão lá no sinal? Eu faço isso? Ou eu fico dentro da minha sala, eu fico esperando que Deus mande crianças para o meu ministério infantil? O que nós estamos fazendo missão? Como nós estamos fazendo, estabelecendo o reino de Deus dentro da realidade aqui deste mundo, né? Então, seja qual for o tipo de pobreza, né? Eu estou fazendo muito mais do que uma simples caridade. Quando você faz isso, é muito mais do que dar dinheiro, dar alimento, sabe? Você está ali estabelecendo o reino, né? E aí você vai estar cumprindo a sua missão enquanto seguidor de Jesus Cristo. Né? Por quê? Para você ser um seguidor de Jesus Cristo, você precisa manifestar o seu reino para as pessoas. Esta é a missão que Jesus exerceu enquanto ele esteve aqui na Terra e que ele delegou à igreja.
Porque a igreja está como testemunha do seu reino, a igreja está como representante, a igreja deveria estar fazendo essa obra. E você faz parte da igreja quando a gente fala de ministério infantil, porque para a família, você é a igreja daquela criança. Quantas crianças vão sozinhas e a gente nunca saiu da nossa área, né, cômoda de domingo à noite para ir conhecer a realidade dessas crianças que vêm sem seus pais? A gente nunca se disponibilizou a bater no portão dessas famílias e falar do evangelho. Ah, Carol, mas eles não vão me receber. Mas aí não cabe a você fazer porque eles vão te receber ou não. E quantos não receberam Jesus? Então a gente precisa corrigir nosso olhar. E isso, gente, é muito bom ter momentos como este, porque eles nos realinham ao propósito de Deus, né? A gente entra no automático e tudo que eu tô falando para você cabe a mim também, né? Cabe eu entender que eu preciso sair também da minha área de conforto e de estabelecer o reino de Deus aqui na minha região, né, onde eu estou. Se o Ministério Infantil não se preocupa com esse aspecto social de cuidar dos fracos, das crianças vulneráveis, dos indefesos, então a gente não pode se considerar como integrante do reino de Deus. Uma pergunta, né? E é uma pergunta que a gente sabe a resposta, né? Infelizmente, né? Não somos parte, né? E é difícil admitir isso, né? E quantas vezes nós deixamos, né, de se preocupar? Eu estava refletindo, recebi um casal de amigos missionários para um café sexta-feira aqui na minha casa, e a gente estava comentando, né? E a gente percebeu assim que na minha cidade tem um albergue, e do lado desse albergue tem uma igreja. Mas a gente estava falando sobre isso. Nós nunca fizemos missão para alcançar esses moradores de ruas que vivem nesse albergue. Então, que papel de igreja, como a igreja quer investir em missões, né? Ou falar que acredita em missões, se a gente não fez a missão que estava ali do lado do nosso vizinho? Então, gente, isso é muito preocupante, né? É muito importante a gente nunca use a sua voz para falar assim, mas faz missão em tal lugar, porque não faz missão aqui. Independente a missão de tal lugar, a missão de aqui é importante. Então, você pode fazer a missão de tal lugar, mas faça a missão do aqui, né? E não use a sua voz para falar daqueles que vão fazer a missão de tal lugar, porque é muito cômodo você, do outro lado da rede social, ficar criticando aqueles que se dispor a ir, a sair da sua cultura, da sua zona de conforto, de aguentar horas de viagem, de aguentar muitas vezes não saber o que vai comer, não saber aonde vai ficar, passar por dificuldades no campo missionário que nós passamos, ainda para receber insultos de irmãos que estavam para estar nos apoiando, estavam para estar intercedendo por os missionários que se disponibilizaram a ir, né? Que a gente use a nossa voz para abençoar, que a gente use o nosso bolso para contribuir, que a gente use os nossos pés para ir também, né? Aprender e ver o que é o campo missionário na prática, tá? Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então deram para ele o livro de Isaías. E quando ele abriu o livro de Isaías, ele achou um lugar que estava escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou para proclamar a libertação dos cativos e restauração, dar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor que ungiu Jesus, ele também te ungiu, ele também me ungiu. E nós fomos chamados também para evangelizar os pobres, as crianças vulneráveis. Ele te enviou para proclamar libertação a todas as crianças que estão cativas e te dar restauração às crianças que não conseguem enxergar este reino, não conseguem enxergar a esperança que Jesus tem para oferecer. Ele te ungiu para que você possa colocar em liberdade todos aqueles que estão oprimidos, seja suas crianças, suas famílias, todos os que estão perto de você. E para proclamar que o Senhor está voltando, né? Estabelecer esse reino vindouro de Deus. Quando você faz isso, você também está estabelecendo o reino presente do Senhor.
Tendo fechado, voltando agora para Jesus, tendo fechado o livro, Jesus, ele devolveu ao assistente, sentou-se e na sinagoga todo mundo parou e ficou olhando para ele. E então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Isso está em Lucas 4:16 ao 21. Imagina você ver Jesus falando ali, e aí depois ele, com essa intrepidez que ele tinha, falar assim: pois é, meus irmãos, rabinos, né? Pois é, mestres das leis. Agora, o que eu acabei de ler, você está vendo se cumprir com seus olhos, né? O momento em que Jesus anuncia para todos aqueles que estavam presentes na sinagoga que a missão dele seria em direção aos menos favorecidos, Lucas, então, enfatiza que tudo o mais seria relatado sobre Jesus no restante do evangelho tinha a ideia com esse parâmetro. Lucas, gente, o evangelho de Lucas é um evangelho muito lindo ver a narração que ele faz a respeito do que Jesus fez, né? Ele era um médico, você vê a visão dele narrar os feitos de Jesus é uma visão diferenciada, né? Aqui no artigo que a gente está usando como base, ele vai falar que Lucas, né, o evangelho de Lucas que a gente está trabalhando, ele é o único escritor que ele não é judeu, mas ele tem procedência grega. Então, isso é uma outra particularidade desse ministério, do evangelho de Lucas. É a formação acadêmica, né? Visto que ele era médico, né? Podemos a gente perceber, quando a gente lê o livro de Lucas, essa formação, como a forma como ele escreve. E aí, você pode ainda destacar que ele escreve para esse público grego, né? Que não era um público para judeus, né? Ou seja, quando o público, ele escreve para o seu público grego, a gente precisa entender que o público dele, né, para os gregos, ele desenvolvia uma filosofia, né, que dava importância ao quê? Ao homem como todo. Então, não é só no aspecto espiritual que Jesus se importava com todos. Lucas enfatiza, né, como esse aspecto integral do ser, né, olhando para as suas necessidades, que era assim como os gregos olhavam, né, a formação do homem para todo, né? E o lado humano de Jesus, então, no Evangelho de Lucas, ele é apresentado, né, quando Jesus se aproxima das pessoas, né, quando demonstra interesse e preocupação com aqueles que estão em desamparo, com aqueles que são rejeitados e com aqueles que não têm condição de se defender. Eu acho que isso é apaixonante no ministério de Jesus, ver o protagonismo que ele deu para as crianças, né? Ele coloca a criança no centro do seu evangelho, e mesmo fazendo isso, a igreja tem tanta dificuldade de dar voz às crianças, de dar importância a elas. Imagina se Jesus não tivesse deixado isso tão claro nas escrituras, né? A visão de Lucas acerca de Jesus Cristo como filho do homem, destacando o lado humano de Cristo. Ele nos ajuda a compreender a relação entre o reino de Deus, o reino dos céus, e o cuidado com as pessoas em necessidades, porque ele revela um Cristo totalmente cheio de compaixão, que se preocupa com as crianças, com o ser humano de uma forma integral. Jesus, ele se preocupa com a vida espiritual, mas ele se preocupa com aspectos físicos também da criança, o lado emocional dela. Jesus oferece um tipo único de salvação, que não se restringe apenas à alma, mas ele traz cura para o corpo, bem-estar humano, respeito à dignidade da pessoa humana. Quando a gente vê isso, quando a gente entende isso, e eu estou aqui fazendo o meu texto achando que vocês estão vendo, gente, vai vendo isso. Quando a gente fala tudo isso, vou voltar aqui para vocês acompanhar, tá bom? Vocês vão começar a entender que Jesus já estava estabelecendo o quê? Esse evangelho vindouro. Jesus, ele já estava dizendo que ele era o reino era um evangelho vindouro, o reino era vindouro, mas ele também era presente. Ele deixa claro em toda a sua manifestação, né? Então, tudo que a gente falou aqui, né? Eu achei que vocês estavam me acompanhando, agora que eu vi que vocês não estavam me acompanhando. Vai ver. Vamos lá. O próprio Jesus, ele não consiste em proclamar que o reino há de vir apenas,
mas que por sua presença, a atuação do reino já está perto. Ou seja, a presença de Jesus na minha e na sua vida já está dizendo para todas as crianças que estão presentes, estão sendo apacentadas por nós, né? Estão sendo tendo algum tipo de interação com a nossa vida, seja na missão, né? Ou seja, ali na nossa igreja local, que nós também estamos em missões, mas é que esse reino já está perto. Marcos, né, 1-15 vai dizer. E no meio de nós, vamos voltar lá para Lucas 17:21. Vou abrir aqui Lucas 17:21 para eu estar lendo com vocês rapidamente aqui, tá? Olha só, Lucas 17:21. Depois vocês anotam para vocês estudarem, tá bom? Vai falar o seguinte. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse: Teus servos. Ou seja, nós, né, filhos de Deus, também pecamos, não somos dignos de pecar, mas o pai já estava ali nos adotando como filhos, né? E ele nos adota novamente como filhos. Então, o reino já é estabelecido na medida que nós somos adotados como filhos de Deus, nós já estamos aptos ao que? Sermos agentes, né? Anunciadores do seu reino por vir, né? Aquele que está perto. O projeto fundamental de Jesus é, portanto, proclamar e ser instrumento da realização do sentimento absoluto do mundo. E qual que é esse sentimento? Ser liberto, né? Jesus, ele está promovendo essa libertação. Quando eu e você nos comprometemos a exercer o reino de Deus na realidade do nosso mundo, né, na realidade da nossa sociedade, nós estamos o quê? Oferecendo uma libertação de tudo que oprime, uma libertação da injustiça, uma libertação da dor, da divisão, do pecado, da morte e libertação para a vida. Essa libertação para a vida é entender que nós não estamos presos nesse corpo. A nossa vida já foi entregue a Cristo. Nós já fomos crucificados com Deus com Jesus na cruz. E aí a gente se apega na esperança desse reino vindouro, tá bom? A gente precisa entender isso para a gente ter uma vida e exercer essa plenitude para com Deus. Tá? O que eu gostaria de compartilhar hoje é um resumo do artigo que eu deixei para vocês incompleto a respeito da realidade de Deus. Nós não vamos mudar o mundo através de posicionamentos, através de influências na sociedade. Nós vamos estabelecer o reino de Deus neste mundo, na realidade caída deste mundo, quando nós abrirmos a nossa boca, nos posicionarmos e pregarmos o evangelho aonde nós estamos e aonde o Senhor nos direcionar, seja na igreja, seja na rua, seja na esquina, em todos os lugares, tá bom? Gostaria de ter deixado essa minha contribuição, é só um pouquinho de tudo aquilo que vai ser trabalhado, né? Tem muita coisa boa vindo por aí, tem muitos missionários no campo e eu acho que vai ser um privilégio a gente aprender com irmãos e compartilhar esse amor, né, pelas escrituras. Eu sou a Caroline Vargas, queria agradecer vocês por ter ficado aqui comigo, né, neste momento que a gente teve aqui falando. Vou deixar aqui tá a Carolita Protege, é o meu Instagram, e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou deixar o livro que eu falei sobre a política, para a gente repensar sobre isso, sabe? Para vocês, como leitura, para todos aqueles que querem pensar em formas de evangelização no campo, evangelizações sobre culturas diferentes, urbanas, rurais, uma forma da gente entender o nosso chamado, tá bom? Bênção! Foi uma bênção estar com vocês, muito obrigado e até mais.